Olá pessoal, eu sou o Fabiano Menezes e esse é o Jazz em Goiânia, podcast que vai ao ar toda terça e toda quinta-feira na sua plataforma preferida de streaming e também no nosso canal do YouTube. Hoje, nosso primeiro programa com convidado, eu estou aqui com meu querido amigo Túlio Mesquita, egresso da Escola de Música e Artes Cênicas. Prazer estar aqui. Da UFG, não é isso? Sim. Obrigado, Túlio, por ter aceitado o nosso convite para inaugurar aqui a sessão de convidados. E para a gente é um prazer ter você aqui. Igualmente, o prazer é meu. Pois Muito é, obrigado. vamos conversar hoje sobre a sua vida musical, sobre as suas aventuras Primeiro as suas aventuras aqui, né? Uhum. Depois as suas aventuras na universidade e depois o seu mestrado no exterior. A gente abriu uma caixinha de perguntas no Instagram e muitas dúvidas da galera com relação a isso. Tem muita gente que te tem como modelo. Entendeu? De modelo de aluno, você foi um aluno exemplar da EMAC. Eu que sou aluno lá da EMAC, eu sei das histórias. Então, muita gente quer saber o que você fez, porque acha que seguindo o seu caminho vai ter uma segurança de sucesso. Bora começar nosso papo? Com certeza. Bom demais. Conta pra gente, Túlio, a pergunta que sempre a gente começa esses papos musicais. Como é que foi que a música entrou na sua vida? Então, eu me lembro que eu tenho um primo, hoje em dia ele não toca tanto assim não, mas eu desde pequeno eu assistia ele com violão, tocar lá na casa da minha avó, no interior, então foi, acho que uma porta de entrada para mim, vendo meu primo tocar, eu sempre ficava curioso, pegava o violão, começava a dedilhar, quando eu era bem mais novo, bem antes de eu começar a fazer aula e ter um violão e começar a iniciar mesmo para valer. Então veio que meio de família, por causa desse primo meu, o Danilo, que tocava quando ele era mais novo, ainda toca de vez em quando, mas veio inicialmente assim. E que estilo de musical que entrou na sua vida? Isso era o que? Isso era rock, isso já era jazz, isso já era música instrumental, isso era sertanejo, o que era isso? Não, era mais basicamente o pop rock brasileiro. Anos 80, Legião, Capital Inicial... Era da tradição da revistinha. A tradição da revistinha. Isso foi, para nossa geração, isso foi importante. Foi importante. Né? Isso foi revistinhas de banca. Exatamente. Que eu nem sei se existe mais. Também, acho que foi substituído pelo Cifra Club. Pelo Cifra Club. Pois é, e aí, nesse momento você descobriu que existia música, que era possível fazer, porque tinha um exemplo e tal. E que momento que você falou que era isso que você queria? Olha, isso veio anos depois, porque eu comecei a fazer aula. Essa história do meu primo, que eu me recordo, eu tinha uns 6 anos e ficava lá mexendo no violão, né? Mas eu comecei a fazer aula com 12 ou 13 anos, quando eu ganhei meu primeiro violão. E a decisão de me tornar um músico profissional veio um pouco depois, acredito que em 2006, quando eu tinha 16 anos. Foi quando eu assisti um DVD que foi a minha maior influência até hoje, mesmo depois de tudo que eu já ouvi, coisas até mais complexas, que foi o DVD David Gilmour in Concert. O Meltdown? Yes, esse mesmo. Então, quando eu assisti aquele DVD, a primeira vez que eu terminei de assistir, eu pensei, meu Deus, que coisa bonita, que coisa bem feita. Eu quero fazer isso pra minha vida, eu quero ser desse jeito. Aquela versão de Coming Back to Life é fenomenal. É fenomenal. É fenomenal, Fantástico, com aquele coral por trás do solo. Olha, até arrepiei. Distorção no violão, imagina essa versão. Exatamente. Aquilo é disruptor. Claro. Aquilo é disruptor, realmente. Pois é. E aí, isso você tinha 16 anos. 16. Você entrou na faculdade com quantos anos? Foi com 19. Com 19. Sim. Como é que foi esse processo? Porque eu vejo assim que... fazendo um pequeno parêntese, outro dia eu estava conversando com uma pessoa e a pessoa me falou, olha, eu trabalho com música, casa de música em Goiânia desde 2000 e pouco e tal, e o que mudou de lá para cá, porque a cena da música instrumental está melhor? Eu falei, olha, tem 3 coisas, eu só vou falar uma que é a pertinente aqui ao nosso papo. Uma das coisas é que tem gente para tocar, tem músico bom. E aí conversando talvez com o Tomé ou com o Merê, ele falou, olha, todos os guitarristas com quem eu toco são lá da EMAC. Foram alunos do Fabiano Chagas e tal, para. Então, eu acho que a questão da universidade ela tem uma predominância na formação
aqui, pelo menos local, do músico para a música instrumental. Embora, claro, tem outros grandes músicos que não passaram por lá, mas tem uma geração vindo dessa formação. E as pessoas ficam um pouco receosas de ser um passo grande demais, de já ter que ser um músico muito bom, já ter que ter uma leitura musical muito boa, já ter que ter uma experiência musical, ou vai entrar dentro de uma vivência musical que talvez não seja de todo interessante naquele momento, a pessoa está com foco mais na guitarra. Você passou por esse tipo de dúvida? Acho que é natural, né? A gente sempre fica com o pé meio atrás, assim. Eu acho que eu passei por isso quando eu estava planejando entrar na universidade, antes de entrar no mestrado também, e creio que no futuro, possivelmente num doutorado, eu vou pensar a mesma coisa. Acho que a gente sempre fica com essa dúvida é normal. Essa dúvida, né? Meio que um mecanismo de defesa. Pode ser. Mas como que você se preparou pro chamado vestibular, né? O VHCE, o teste de aptidão, enfim. Como que você se preparou? Você fez Enem para começo de conversa? Não, na época não. Na época o Enem não tinha esse peso. Existia, sim, mas não, eu nunca fiz Enem, na verdade. Entendi. Eu fui direto no vestibular. No vestibular. Então, a primeira vez que eu fiz, não tinha guitarra ainda. Foi em 2008, um ano antes de abrir guitarra, e eu prestei para violão erudito. Nisso eu já tinha 2 anos que eu estava estudando violão erudito no Gustavo Ritter, no conservatório aqui de Goiânia, com o grande João Fernandes, que foi um dos melhores professores que eu tive. Então eu já fazia essa preparação, né, pelo menos de leitura. O meu objetivo inicial com o violão erudito nunca foi me tornar um violonista, um concertista, mas sim aprender a ler partitura, que eu não sabia antes. Então eu peguei aquela escola tradicional, né, do Henrique Pinto, para aprender a ler, né, a introdução, eu não me recordo, iniciação ao violão, Iniciação ao violão, exatamente. Volume 1. Então, a minha parte da partitura foi focada no violão erudito, que eu me preparei. A questão do improviso, eu já improvisava um pouquinho, porque eu já vinha daquela escola do rock, do blues, que sempre foi as minhas influências de adolescente, que era o blues e o rock clássico, né? Então, quanto à improvisação, a gente já ficava mais solto na pentatônica. Eu sabia só 2 posições, né, da pentatônica. Já fiz muito show na minha vida só com essas 2 posições. Então, questão de improviso já foi mais tranquilo. Mas a leitura eu trabalhei com violão clássico e deu para dar uma melhorada. Assim. Tá. Você teve dificuldade de transição, porque a leitura no violão, pro violão erudito, ela é um pouco diferente. É bem diferente. Assim, de primeira foi porque eu lembro que pro vestibular a gente tinha que tocar um chorinho, né? Então, eu não sei se é ainda a mesma coisa. Que choro você tocou? Eu toquei... Cara, agora você me pegou. Alguma coisa do Jacó, do Bandolim, eu não lembro. Eu toquei Jacó também. Enfim, mas acho que a primeira vez que eu tive essa leitura mais linear, né? Que é coisa que vem meio da flauta, que é mais semelhante com a guitarra do que o violão erudito, né? Foi estudando a gente show. Fica lendo os cachinhos de uva, né? Fica lendo caixinho de uva, primeira posição, né? Aquela padrão Henrique Pinto, né? Às vezes vai ali pro meio do braço ali. Mas a primeira vez que eu me deparei com uma peça de choro, que foi essa que eu não me recordo o nome, acho que foi Lamentos. Legal. Que é do Pixingueira, não lembro de quem é. Eu não me recordo agora. Mas foi bem diferente, porque era mais linear, você não tinha que preocupar com aquelas várias vozes que tem um violão, né? Clássico, né? O grave, aquelas vozes do meio e a voz da melodia. Então foi, de certa forma, foi mais difícil porque é mais complexa a leitura, mas do lado, pensando pelo objetivo mais fácil, era mais linear, então dava para você construir mais uma fluência. Assim. Então foi a primeira vez que eu me deparei. No começo foi meio complicado, mas depois a gente acostuma, né? Até porque eu adquiri alguns livros algumas coisas do Real Book, já comecei lembro que a gente tinha que tocar Alton Leaves também, então eu pegava a melodia. Meio que já estava acostumado, porque eu já tentava, eu não tinha muito sucesso, não, mas eu tentava tocar Tom Jobim. Eu sempre gostava, mesmo na minha época de rock, que lá em casa eu cresci com CDs de Tom Jobim, né? Essa coisa eu punha lá por ver e achava legal.
né? Ao mesmo tempo que eu tava ouvindo um heavy metal lá, eu tava ouvindo Tom Jobim também. Legal isso, né? Então... Essa diversidade. Pois é, aí tá. E aí você disse que entrou então um ano antes. Você fez para educação musical? Não, para Não, eu prestei um ano antes, mas eu fui reprovado em solfejo. Sim. Eu acho que eu zerei solfejo. Não julgo. Até hoje acho que eu me reprovaria de novo se fosse para solfejar. Ai. E aí depois, quando você tentou pela segunda vez, já tinha começado? Já tinha guitarra e felizmente eu passei e fui da primeira turma de então música popular. Você é o pioneiro. Um dos pioneiros. Nada mais justo que ser o pioneiro aqui, né? Porque você foi o pioneiro lá. Sempre uma cobaia, né? Tá então... certo, tá certo. Bom demais. E aí você concluiu quando? Essa aí é a pergunta. Então, eu quase fui jubilado, na verdade. Eu fiquei 7 anos na universidade. Eu entrei em 2019 e formei em 2016. Não, essa pergunta muito me interessa, porque eu entrei em 2017 e ainda não saí. Ainda não saiu? Um dia você sai. Com pandemia eu dei uma desacelerada, eu não queria ficar fazendo muito remoto, não. Mas, enfim, é você que é o entrevistado. Tá. Olha só, e foi a conexão... Fim da graduação, início do mestrado, você ficou um tempo pensando o que você ia fazer? Não, demorou um tempo, porque eu me formei na EMAC em 2016 e meu mestrado foi em 2019, né? Então, 3 anos depois. Foi um tempo preparando, porque é muito sério isso, né? Pra você mudar de país, querer, né, uma vida diferente, então tem que planejar muito bem. Não é só entrar no mestrado, né? Não é. Tem várias etapas, tem várias provas de proficiência em inglês, né? O TOEFL, tem histórico acadêmico que você tem que fazer tradução e mandar, tem o próprio pessoal lá que tem que te aceitar. Então, eu levei um tempo para praticar pra caramba e também para conseguir gigs para filmar, né? Escolher o melhor take, né, de cada música. Pra audition. Então, pra audition, isso. Entendi. Eu mandei vídeos de gig, né, tocando. Sem edição nem nada, era... Porque eles pedem isso, eles não gostam de vídeos, tipo, você vem para um estúdio, eu já vi uns vídeos assim que vocês já fizeram aqui, que é maravilhoso, bem feito, mas eles preferem um vídeo mais cru. Com áudio de câmera mesmo. Mais vida real. Mais vida real. Como se fosse uma própria prova, né, de audição que a gente faria se fosse para lá, né? Interessante, né? Quer dizer, muita preocupação com sofisticação nessa hora atrapalha talvez uma preocupação mais importante que seria com a própria performance, né? Isso que me deu toque foi o próprio Tomé, porque acho que a primeira vez que ele mandou um vídeo super bem produzido, tocando com o pessoal. Eu posso estar enganado, mas parece que não deu muito certo. E depois ele mandou outro vídeo de gig mesmo, mais cruzão, e foi tudo bem. Foi uma dica que ele me deu. Quando eu tava fazendo. A gente conversa muito aqui no Brasil, especialmente no ambiente acadêmico, o guitarrista, especialmente, ele é alvo das piadas de leitura, né? Se você quiser fazer o guitarrista abaixar o volume da guitarra, é só pôr a partitura na frente dele. E como é que foi a sua experiência e a questão da relevância da leitura lá para você? Eu te pergunto isso porque, assim, a gente sabe que muitos dos grandes músicos não leem. Mas a gente esquece que muitos de outros grandes músicos leem pra caramba. Pra caramba, né? Então, como é que foi essa sua vivência no sentido da relevância da leitura pro seu dia a dia lá? É bem diferente daqui no Brasil, que aqui a gente é bem mais tranquilo, mais relax em comparação com isso. Mas lá o negócio fica feio. Lá é leitura toda hora. Então, eu apanhei muito quando eu cheguei lá, sinceramente. E até hoje eu não chego nem perto da maioria dos norte-americanos, até porque eles costumam começar a ler desde o ensino médio. Eu fiz uma matéria lá chamada Jazz Pedagogy, né? Pedagogia do Jazz, e teve um momento que eu tive que observar aulas, igual a gente faz aqui, né? Então, eu fui para uma escola de ensino médio lá, e na aula de música, que lá é integral, né? Então o aluno passa o dia inteiro lá, nas tardes você escolhe o que você quer fazer, aí quem faz música tem a aula, o currículo nacional é jazz, né? É voltado para esse tipo de música. E desde mais novo o pessoal tá lendo, eu lembro que eles estavam pegando Real Book, já folheando e tocando, Charlie Parker. Então, foi um baque para mim, por exemplo.
Eu lembro que quando eu entrei no mestrado, os meninos que entravam na graduação, que eram bem mais novos que eu, estavam lendo muito mais que eu. Muito, até hoje. Já estava lendo aqui. Já. À primeira vista, já 90, 100 BPM? Alguns sim, alguns mais lentos, assim, mas em geral eles eram melhores de leitura, né? Porque eles vinham tem essa coisa mais antiga, né? De leitura, mais enraigado, assim, lá para eles, porque eles vêm no ensino médio, faz parte do currículo. Né? E você gigou lá? Sim. Tá. E nas gigs, como é que era a relevância da leitura? Não, a gig era igual aqui, a gente combinava o repertório, quando pedia era um standard, não tem diferença daqui não. Em gig em si eu não lia não. Se eu li, foi com arranjo que me passaram antes, felizmente, porque eu pedia, né? Então, não tive problema com gig não. Só nas aulas em si mesmo, assim, por exemplo, nas auditions, todo semestre lá tinha audition para ver onde você ia, né? Então, se você lesse muito bem na audition, você ia pra Big Band, né? Eu nunca peguei Big Band. Porque eu nunca consegui terminar uma leitura que eles me deram lá. Sempre parei, falei, não vou fazer isso, eu não consigo ler Metromacém. 3, 4 professores me olhando, eu não consigo, não. Eu tenho esse problema. É uma pressão, né? É uma pressão. É uma pressão. Isso não é fácil. Eu não consigo. Não é fácil, não. É complicado. E aí, concluiu o mestrado? Sim. Concluiu. Tá de volta? Tô de volta desde o Natal. Tá de volta desde o Natal. Aí, quando você chegou, você reencontrou Goiânia. Sim. Como é que estava a Goiânia comparada à Goiânia quando você saiu? Então, eu tive 2 regressos, por assim dizer. Porque no meio da pandemia eu acabei voltando para cá, porque ficou tudo online e eu falei, não, então pedi autorização para coordenação e consegui voltar. Eu fiz um semestre online, né? Desses 2 anos, então um foi online. Quando eu voltei, no meio da pandemia, então não tinha nada. Não tinha aula para dar, não tinha gig para tocar, não tinha absolutamente nada. Agora, da segunda vez, foi bem melhor, eu vejo que tá voltando ao que era antes da pandemia, né? Que já tava num gás legal, tava rolando um lugar para tocar. E creio que, principalmente a partir desse momento, né, que deu uma estabilizada, pelo menos em questão de vacina, já tá mais organizado, tá voltando ao que era antes. Mas pode melhorar com certeza. Com certeza. Com certeza ainda pode melhorar um pouco para a gente retomar o que estava antes. Com certeza. Cara, o que você acha que o músico tem que ter? Inclusive, essa foi uma das perguntas que caiu na caixinha do Instagram. O que você acha que o músico tem que ter para trabalhar? A gente conversou de leitura e tal, da relevância, mas de um modo geral, para trabalhar nesse nosso ambiente de música instrumental improvisada, que é a nossa definição de jazz aqui. Para trabalhar nesse ambiente, o que você acha que o músico tem que ter? Tá. Dentro das ferramentas musicais e das ferramentas não musicais. Tá. Quanto às ferramentas musicais, pelo menos em questão de, lógico, a técnica, né, um pouco de conhecimento harmônico, ou não, né? Porque tem gente que não... Pegar um exemplo tipo George Benson, ele não sabe nenhuma nota. Pelo que eu sei, ele não sabe nenhuma nota que toca, né? Então, às vezes é bem relativo isso, mas no nosso meio, assim, porque o George Benson tá, né? É outro nível, a gente... Vou voltar pra gente aqui. É importante que a gente tenha um conhecimento de escalas, né? De modos gregos um pouco mais extenso, né? De arpejos, sobreposição de arpejos, um vocabulário harmônico também, estudar harmonia funcional e principalmente harmonia modal, que aqui no Brasil é um pouco deixada de lado. Até porque a harmonia modal foi meu tema de dissertação de mestrado. Que legal. Porque aqui no Brasil é meio que jogado para uma esfera mais inferior que a música tonal, né? Já ouvi muito isso de muito professor que eu tive. Falou, não, tal cara é bom, tal composição é boa, mas é modal. E assim, é uma coisa que eu quero bater bastante a tecla, porque música modal não é muito simples, não. Não é aquele negócio só de ficar num acorde, não, tá? É muito mais além. Imagino. E você acha que dentro do repertório jazzístico é bem fácil de entender a relevância da harmonia modal. Sim.
Dentro do repertório brasileiro, onde é que você acha que... Onde é que você enxerga? Em que compositores você enxerga essa relevância? Tá, tô até com a camiseta do mestre, Do mestre. Milton Nascimento. Assim, principalmente, voltando ao meu assunto de dissertação, que foi harmonia modal focada em transcrições que eu fiz do Clube da Esquina, né? Legal. Então eu peguei o primeiro disco do Clube da Esquina e peguei uns 8 composições que eram do Loborges. Então foi focada nele. Então essa galera, principalmente a galera de Minas, eles têm essa veia modal muito forte, muito desenvolvida. Então, aí sai um pouco daquela ideia que o pessoal tem, que modal é aquele negócio que fica num acorde só, sem... não tem a relação de dominante, o trítono deixar de lá, tá, isso é verdade, mas o buraco é mais no fundo, assim. Acho que... Dialogar dentro dessa linguagem requer uma experiência. Eu acho, por exemplo, mais difícil improvisar numa música que tem 2 acordes do que numa All the Things You Are, eu acho muito mais fácil. Porque meio que a harmonia tonal te dá um caminho pra você seguir, você persegue aquele caminho, né? Vai, licks e tudo mais. Mas a harmonia modal é 2 acordes ali, mas se você não tiver um vocabulário amplo, assim, harmônico e melódico, fica chato. Você enjoa rápido. Você enjoa de tocar e a pessoa que tá vendo assim, tá percebendo, enjoa de ouvir também. E manter o interesse é o principal, né? É o foco, né? Sim, sim. Manter o interesse do ouvinte é o foco. Uhum. Pois é. Olha, nessa questão, da gente, te perguntei, a gente estava falando de Goiânia, né? Como é que você percebeu de diferente e tal. A gente fica... Um dos objetivos desse podcast é desmentir a falácia de que Goiânia só tem um tipo de música, né? Uhum. A gente até falou disso no episódio passado e a gente acha que aqui tem espaço para todo mundo e todos os estilos. Mas, ainda assim, a gente tem uma certa sensação de que tocar música instrumental, seja ela o jazz ou a música brasileira, a gente está um pouco remando contra a maré, porque seria um estilo de música menos aceito. A expressão não é essa, mas talvez seja uma impressão que as pessoas tenham, de um modo geral. Da sua experiência lá, te perguntei se você gigou, você disse que gigou. Da sua experiência lá, nos Estados Unidos, tem isso? Lá, o músico que toca jazz, instrumental, ele também tem essa sensação de que está remando contra a maré? Ou é só a gente que fica achando que lá é tudo bonito e na verdade... É meio que semelhante comparado aqui, porque o tipo de música que vende lá, que faz o sucesso, é diferente completamente da música instrumental, né? Então lá o que? Você tem a música pop americana, né? O pessoal, com todo respeito, assim, claro que vai lotar estádio, a Lady Gaga, né? Essa galera, assim, Britney Spears... mas, pelo menos quanto à aceitação do jazz, pelo fato do jazz ser de lá, então lá, claro, tem uma aceitação muito maior, né? Porque tem todo um histórico, assim, desde os anos 30, se eu não me engano, do jazz ser acolhido, né? Como aquela sensação da música, grande música popular norte-americana, né? Então eles têm uma aceitação maior, principalmente o público mais velho. Eu lembro que eu tive 2 gigs que eu fiz lá, em parques, tipo o Parque Vaca Brava, lá, o pessoal ia levar a cadeirinha, muita gente, sabe, assistir jazz de graça, que é bem comum nos Estados Unidos. E via muita gente, tipo, num domingo, coisa que aqui eu já acho que não sei se daria... Se fosse samba ou bossa nova, que é a grande música popular brasileira. Então, se fosse um domingo de samba, aí, né, o pessoal é a mesma, são relativos, né, quanto à aceitação. Isso. Porque tem toda a questão cultural, é muito mais fácil a gente aceitar, né, um forró instrumental. Sim. A gente brinca, mas assim, a cultura instrumental no forró é muito grande. Com certeza. Né? No shot é muito grande. Trio de zabumba e triângulo e acordeon é super comum, né? Sim, e nessas gigs que eu até fiz lá fora, a gente tocou algumas coisas mais regionais, assim, tocamos um Alceu Valença, e o pessoal não conhece isso, né? Porque de música brasileira eles conhecem bossa nova. No máximo, uma música ou outra do Milton Nascimento. Igual Vera Cruz é um standard lá. O resto eles não conhecem.
Olha Clube só. da Esquina, nunca ouvi falar. Nunca ouvi. São os mais modernos, né? Uhum. Se você pegar guitarristas mais modernos, né? Jazzistas mais modernos, eles têm uma grande influência de Clube da Esquina, quando eu já vi o Kurt Rosenwinkel falando e o Mike Moreno também. Mike Moreno só toca o Clube da Esquina. Se deixar, ele faz o show inteiro de clube. Yotan Silberstein. Sim. Também. Ele também? Ele também. Ele tem muito choro, Sim. né? Muito choro. Eu nunca ouvi. Esse é um dos guitarristas que eu tenho que ouvir. Cara, melhor. vai escutar. Tem umas versões dele fazendo... Ele é israelense? Ele é israelense. Vai escutar ele tocando Voo da Mosca, do Jacó. Isso eu já vi, sim. ele é exótico. Acho que ele é Nova York. Ele mora em Nova York, Mora em né? Nova York, Tá. exatamente. Vamos fazer um programa falando dele aqui também, né? Acho que é bom, né? Tem sempre um quadro da dica, Sim, entendeu? Então, bacana. vou dar uma dica dele. Legal demais. Túlio, e planos? Como é que tá agora? Tá. Como é que tá? O que você tá planejando? Como é que... Eu sei que você tá com 2 duos. Você tem um duo com o Merê e um duo com o Johnson. O Johnson, inclusive, esteve lá junto contigo, né? Sim, o Johnson ele entrou um semestre depois de mim, no mesmo curso de performance em jazz, né? Foi o segundo mestrado dele, só que dessa vez em música popular, né? Que ele tem... As formações eles são em clarinete, né? Erudito, claro. Mas, pois tem esse duo com ele e um duo com o Merê, contrabaixista, que é o que a gente faz quando pode, assim. Tá certo. E seu disco? Pois tá no caminho. Já tenho as composições, eu fiz por conta própria uma pré-produção, né? Gravei as partes de guitarra, o resto eu botei uns MIDI só para ver como é que soava, fiz arranjo. Agora juntar uma graninha para poder gravar isso aí. Pra gravar. Até aqui no seu estúdio ia ser bacana, cara. Seja bem-vindo. Entendeu? Você tá planejando... Isso é pra agora? Isso é pra ano que vem? Eu já queria dar início isso para ano que vem. Pra ano que vem, Sim. né? Bom demais. Meu querido, brigadíssimo. Obrigado a você. Tá? Valeu demais. Foi esse papo nosso. É sempre bom a gente ver quem tá andando na frente, assim, né? Pra gente... se tomar tombo, toma outros. Os mesmos a gente... Cuidado, eu costumo tropicar bastante. Beleza, meu querido. Muitíssimo obrigado. Valeu por ter... Um prazer. Por ter aceitado o nosso convite. E depois já faço aqui o próximo convite para você voltar com os duos. Depois a gente marca com o Merê e possivelmente no futuro a gente deve incluir um trechinho musical no bate-papo. A gente voltar com o Merê e com o Johnson para a gente falar sobre esses projetos específicos. Só chamar, eu vou. Obrigadíssimo, meu querido. Você, pessoal, muito obrigado por terem ficado com a gente até o final desse podcast. Muito obrigado a você que ficou com a gente no YouTube, no nosso canal. Se ficou alguma dúvida, se ficou alguma sugestão, se tem alguma correção do que a gente falou, fique à vontade, deixa aqui nos comentários. A gente tem certeza absoluta que pode contar com você para isso. Nosso podcast vai ao ar, como eu já disse, toda terça e toda quinta, sendo que no episódio das quintas-feiras temos sempre um convidado. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Muito obrigado.